Agora, destaque que chega dos Estados Unidos. Primeira pesquisa eleitoral realizada após o atentado contra Donald Trump indica um baixo impacto do ataque nos votos ou na intenção de voto a favor do candidato republicano, mas aponta que 80% dos eleitores dos Estados Unidos acreditam que o país está saindo do controle. Esse levantamento Ipsos Reuters aponta que os americanos estão mais preocupados com a violência no contexto eleitoral. Ainda segundo o estudo, Donald Trump e Joe Biden estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. O republicano aparece com 43% das intenções de voto contra 41% do democrata, ou seja, numericamente, Donald Trump à frente. Margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Você, Alan Gani, que reflexões sobre esses números trazidos por essa pesquisa? Numericamente à frente, Donald Trump, 43-41, só que empatados pela margem de erro. É uma eleição fácil. Também a gente tem que tomar cuidado com essas pesquisas. Em 2016 foi um festival de erros, né? Algumas pesquisas davam probabilidade de 99% do Trump perder a eleição, e o Trump acabou levando, né? Então a gente também tem que ter ali um cuidado. A pesquisa é um retrato ali da realidade hoje, também tem os seus problemas metodológicos, até porque lá nos Estados Unidos é completamente diferente. Acho que eu sumi aí. Você sumiu, foi uma mágica. Certamente algum problema técnico, a imagem do Alan Gani sumiu, então eu vou fazer... Guarda aí exatamente esse ponto, você vai concluir o seu raciocínio, mas você, Luiz Felipe Dávila, o que a gente precisa considerar sobre essa primeira pesquisa de intenção de voto após o atentado sofrido por Donald Trump. Não houve um impacto significativo, mas ele numericamente à frente, Dávila. O que nós temos de observar com essas pesquisas é uma coisa muito óbvia. Num momento de extrema polarização, ninguém mais está avaliando qual é o candidato melhor. Qual é o candidato que eu não quero na presidência da República. Então torna-se uma eleição plebiscitária. Eu não quero de jeito nenhum Donald Trump. Bom, então você vai votar no Biden, mesmo que ele mostre sinais de senilidade, que é incapaz de governar, você vai votar nele porque você não quer o outro. Ou, por exemplo, eu não quero o Joe Biden de jeito nenhum. Bom, então eu vou votar no Trump, não importa o que aconteceu, o que ele fez, etc. Então, é uma eleição plebiscitária. É uma eleição que diz, eu quero um e, na verdade, eu não quero que o outro chegue à presidência. Então, é uma eleição que não vai ter debate de propostas, que ninguém quer saber visão de mundo, ninguém quer saber se a pessoa tem condições mentais ou não de ser presidente da República. E isso é algo muito preocupante quando se trata da maior potência militar e econômica do mundo. Então, mostra que está na hora de baixarmos a bola, voltarmos a ter uma discussão um pouco mais serena, combater esse radicalismo político, porque isso vai levar a escolhas cada vez pior do eleitor. Ele cada vez vai se tornar mais minimalista na hora de votar. Ele não quer nem saber, é malandro, corrupto, não quero saber nada. Eu quero saber assim, quem é que não vai deixar o outro assumir o cargo? Isso é péssimo para a democracia. É uma queda brutal na qualidade de avaliação dos candidatos. E depois não dá para reclamar. E é isso que essa pesquisa mostra. Pois é, e a gente tem acompanhado a nossa produção sempre monitorando a convenção republicana que acontece na cidade de Milwaukee, inclusive no dia de hoje, o indicado a vice na chapa com Donald Trump, J.D. Vance, fará um pronunciamento, um rápido discurso. Além dele, a esposa e também 2 filhos de Donald Trump. Amanhã, último dia dessa convenção, todas as expectativas e os holofotes estarão voltados para Donald Trump, que fará o seu pronunciamento, o seu discurso nessa convenção republicana. Agora a gente vai retomar o contato com Alan Gani, que está com a gente aqui no estúdio. Ele está a 1,5 metro de distância e vai retomar o seu raciocínio e a sua reflexão acerca da pesquisa que foi divulgada,
Donald Trump à frente de Joe Biden, só que eles estão empatados se nós contabilizarmos a margem de erro, Gani. Você sabe que na hora que eu sumi, eu estava tentando entender. Eu falei, mas quem que sumiu? Aí eu percebi que sou eu mesmo, né? Então vamos lá. Bom, essas pesquisas a gente tem que olhar com certo cuidado, né? Em 2016 teve uma série de erros nessas pesquisas, né? Tem falhas metodológicas, é um sistema também muito mais complexo de votação, né? Diferente aqui da votação no Brasil, né, que é pela maioria absoluta ali de quem ganha dos votos válidos. Nos Estados Unidos você tem ali os delegados, cada estado tem um peso, então também é muito mais difícil de se fazer pesquisas. Agora, em relação que a situação está saindo do controle, eu vejo o que está saindo do controle é a administração Biden em relação às fronteiras, né? A questão imigratória nos Estados Unidos está pegando para valer, né? Entrando uma quantidade muito grande de imigrantes ilegais. É curioso como a esquerda usa eufemismo para tudo, né? Os não documentados não, são ilegais porque estão infringindo leis e muitos desses imigrantes ilegais estão associados à criminalidade. Então isso também tem saído fora do controle. E é uma questão que para o americano pega bastante. Fala, pô, peraí, vocês gastando rios de dinheiro, trilhões de dólares com a guerra na Ucrânia e não conseguem controlar a fronteira do nosso próprio país? Eu estou sentindo lá na pele o que está acontecendo. Então, isso é um grande problema que está saindo do controle. Outra questão que está saindo fora do controle é a administração dos democratas em alguns estados, como Califórnia, você tem Cracolândia ao céu aberto, como Nova York. Então, há relatos, e aliás, e isso tem lei para isso, que se você tem até $1.000 e você praticou um furto, né? Eu acho que o delegado Palumbo deve ficar, né? Foi de força policial, deve ficar estarrecido ouvindo isso. Quer dizer, você praticou um furto, você não pode ser preso, né? O segurança da loja, tem relatos disso, não pode tocar em você. Então ele tem que tirar a mercadoria da sua mão. Até um colega nosso da Jovem Pan, ele contou essa história, esteve em Nova York, numa CVS, o cara roubou um negócio lá, ia sair, o segurança não pode tocar nele, tem que tirar algo ali da mão dele, né? Então é um convite à criminalidade. Então, pode agarrar, não pode agarrar, você tem que ir lá e tirar da mão dele, né? A mercadoria roubada. Então, assim, é um convite à criminalidade, o que está ocorrendo em São Francisco, o que está ocorrendo em Nova York, né? Relatos de pessoas que moram em Nova York falam, não pega metrô depois das 10 da noite, sendo que era uma das seguras, né? Mais... Você caminhava meia-noite tranquilamente. Hoje as pessoas falam, toma cuidado, já não é como era no passado. Tá voltando àquela Nova York da década de 80 e 90, né? Por sucessões de administrações democráticas. A administração republicana, o que fez ali na cidade de Nova York? Endureceu, né? Então, tolerância zero. Foi pego com qualquer delito, vai preso. Depois teve o reforço da segurança também por conta do 11 de setembro, que foi terrorismo, não tem nada a ver com violência urbana, mas mostra que o reforço policial e a aplicação de leis duras reduz a criminalidade. Agora, leis frouxas, estímulo ao consumo de drogas, né? Pessoas hoje usam nessas grandes cidades drogas ao céu aberto, acaba estimulando o tráfico também, leniência da polícia com criminalidade. A polícia está cumprindo o papel dela, mas tem leis que protegem o bandido. É claro que vai ficar uma situação horrível para se viver nessas grandes cidades. Pois é, e essa época anterior ao o prefeito de Nova York que instituiu esse programa Tolerância Zero, deu inclusive, estimulou os roteiristas dos Estados Unidos a criarem uma série de séries policiais que justamente tratavam essa Nova York violenta, Nova York contra o crime, tantos filmes que foram feitos retratando essa situação de Nova York dos anos 80. Delegado Palumbo, alguns aspectos para a gente analisar, mas puxando principalmente pela pesquisa que foi divulgada, o senhor, há 2 ou 3 programas, chegou a falar com todas as letras. O Donald Trump só não leva se fizer alguma grande bobagem, quase que cravando a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais. Ficou surpreso com o resultado dessa pesquisa? Achou que ele estivesse bem à frente? Ele está 2 pontos percentuais à frente de Joe Biden, 43 versus 41.
mas empatado se nós contabilizarmos a margem de erro. Acha que não devemos levar muito a sério as pesquisas? As pesquisas têm errado ultimamente, né? E errado bastante, né? O Brasil é prova disso, né? Os Estados Unidos é um país polarizado, assim como o Brasil. Quando o Bolsonaro tomou uma facada, petistas e pessoalistas não iam votar no Bolsonaro porque ele tomou uma facada. Da mesma forma, quando o Trump sofre esse atentado, quem é favorável a John Biden não vai também votar nele. Então é um país polarizado, mas eu continuo com a minha tese, né? Se ele não fizer nenhuma bobagem, se ele andar ali na linha, mais tranquilo, mais calmo, escolher um ótimo vice que veio oriundo das Forças Armadas, jovem de 39 anos, conservador, contra o aborto, já para ganhar outro público, ele está sendo extremamente inteligente. E esse atentado, na minha opinião, vai fazer que ele seja eleito com mais facilidade. Agora, quanto ao aspecto que o Alan estava falando, sobre você deixar roubar até $1.000, furtar até $1.000, aqui no Brasil já quiseram isso. Aliás, tem um grupo de esquerdistas que quer isso a qualquer custo. O que eles não percebem é que não existe crime pequeno. Se você perguntar para a dona Maria, que está lá no ponto de ônibus, num bairro longínquo aqui de São Paulo, na periferia, se o celular dela vale R$400, que ela fez um carnê para comprar esse celularzinho, é crime pequeno você furtar o celular dessa senhora? Quem vai sofrer mais? Essa senhora ou um playboy que tem um celular de R$15 mil? É lógico que é a senhora. Nós temos que endurecer as penas. Nós temos que tornar a vida do bandido mais difícil. Infelizmente, isso não está acontecendo em alguns estados dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós temos gente que querem soltar bandidos, que vê lógica no assalto, que acha normal você roubar, que acha normal você furtar, que é normal você andar com 40 gramas de maconha. Difícil, né? Quase que impossível ganhar essa guerra contra o crime. Mas eu voto na minha mesma opinião. O Trump só perde se ele fizer uma bobagem.